Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Marco Yanner e para você que está chegando diretamente nesse vídeo, eu recomendo que você assista esse outro vídeo que vai aparecer na sua tela aí em cima, como sugestão, que é o primeiro vídeo de práticas para o despertar da consciência. Nesse vídeo anterior, número 1, a gente explicou de forma sucinta o que é a presença e ensinou 2 exercícios práticos que são ensinados também por Eckhart Tolle, para que possamos experimentar um pouco de silêncio mental, um pouco de quietude durante os nossos afazeres na vida diária. Foi dado alguns exemplos e vocês podem aplicar esses exercícios em qualquer atividade que estejam fazendo. Nesse vídeo de hoje, nós abordaremos o uso do Ho'oponopono como prática integrante da prática da presença. Como falamos no vídeo anterior, qualquer pessoa pode experimentar o que é presença na medida em que pratica o exercício. Mas qualquer um também experimenta que depois de cessar alguns segundos ou minutos, a mente volta com sua intensidade habitual, produzindo pensamentos. E aí precisamos de uma nova iniciativa da nossa parte para continuar no agora, para continuar no momento presente. Porque a mente vai carregar a consciência, vai carregar a nossa atenção e vamos identificar, nos misturar com esses pensamentos que vão ocorrer dentro da nossa mente enquanto estamos fazendo qualquer atividade diária. Um exemplo disso, quando dirigimos o automóvel, por exemplo, o nosso corpo, nosso sistema autônomo, nervoso, já conhece o funcionamento do automóvel e dirige sem que pensemos sobre o assunto. E aí, sobrando espaço na mente, os pensamentos ocorrem. Então vamos nos lembrando das dívidas, vamos nos lembrando daquela situação que vimos ontem, qualquer pensamento vai encadeando num outro pensamento, e vira uma tagarelice. Enquanto isso, o corpo está dirigindo. Aí, claro, passa um carro, então nós despertamos, entre aspas, para a realidade, e aí fazemos determinada manobra, e aí continua o processo. Então, qualquer pessoa que pratica a presença, sobretudo no início, tem essa dificuldade de manter o silêncio, manter a quietude, né? E então nós usamos uma expressão. Nós criamos essa expressão para explicar de uma forma mais simples o que nós precisamos fazer. Imaginem vocês que quando alguém se dá conta que está adormecido, que está sonhando, que está pensando o tempo todo, porque é isso que fazemos o tempo todo. Sonhamos. Sonhamos com os nossos próprios pensamentos, com a nossa tagarelice mental, né? Então quando alguém se dá conta é uma verificação. Então a consciência verifica que a mente está disparada e ela não consegue detê-la de uma hora só, num momento. Então, isso seria a nossa perna esquerda. Entrar na presença significa impulsionar a nossa perna esquerda para frente, com o ato de caminhar, né? Um exemplo. Então, quando alguém verifica que a sua mente está agitada, ela faz esse pequeno exercício de concentrar-se na sua respiração, soltar os ombros, prestar atenção durante 3, 4 vezes na inspiração e na expiração, né? Produzindo um novo estado de consciência naquele momento, anulando qualquer espécie de pensamento que tivesse, prestando atenção nas suas mãos, mão direita, mão esquerda, o que está dentro das mãos, né? No interior do corpo, sem mexer as mãos. E também a sola dos pés, tocando o chão. Um exercício simples. E aí olhar ao redor para o mundo dos objetos sem nomeá-los. Nesse momento, quando nós fazemos isso, e vamos aprendendo a fazer isso, nós começamos a sentir uma quietude. No início era pequena, porque já sucessivos pensamentos já tomam conta da nossa mente. Mas à medida que vamos praticando, vai se abrindo um espaço entre um pensamento e outro. É esse espaço que nós vamos experimentar o silêncio. Alguns segundos, depois vamos aumentando com a prática. Mas existe um certo limite no qual nós não conseguimos avançar.
que imediatamente a mente se interpõe, os pensamentos surgem, sabe lá Deus da onde, e nós começamos a pensar de novo e imediatamente é isso que ocorre, né? Começa o hipnotismo, né? Novamente adormecemos a consciência. O pensamento carrega a nossa consciência para dentro dele e nós ficamos envolvidos naquele pensamento. Enquanto isso, estamos fazendo qualquer tarefa. Simples assim. Então, essa sensação de presença que nós provocamos é como se nós colocássemos o nosso pé esquerdo para frente, no intuito de caminhar. E qual seria a perna direita? A perna direita é o trabalho direto com esses conteúdos psicológicos que emergem das profundezas e que precisamos olhar para eles, seja quais forem. Quando nós fazemos isso com a presença, quando o fato de prestarmos atenção em nós mesmos e entrarmos nesse trabalho de quietude, o que estamos fazendo é olhar para o que surge dentro de nós. Então, por instantes, a consciência se desloca, se produz um silêncio e ela observa os pensamentos que estão acontecendo dentro da mente. E quanto mais quietude, os pensamentos perdem a força, perdem a energia e vai se implantando um silêncio mais completo. O mais comum quando iniciamos é que não conseguimos manter esse silêncio mais completo, como já foi explicado. Então existe uma técnica de eliminação, transformação desses conteúdos. Muitas escolas falam dessas técnicas. Nós escolhemos essa específica, que vamos explicar para você, porque durante mais de 30 anos da nossa vida, nós praticamos diversas práticas com o objetivo de eliminação, de transformação desses conteúdos. E por deficiência própria, né, por falta de entendimento, etc., e por condicionamento nosso, meu, não avancei muito. Avancei significativamente até algum espaço. Mas quando a mente entrava em turbilhão e o centro emocional se desorganizava, e é natural, normal, não natural, mas normal que o ego se manifeste dessa forma em nós, porque nunca trabalhamos sobre o ego verdadeiramente, né? Então perdia o estado de consciência, perdia a presença. Só ia me dar conta depois. E aí toda aquela dose de culpa, não devia ter dito isso, não devia ter feito aquilo, etc, 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 etc. Então, passamos anos experimentando diversas técnicas. Pode servir para você também. Às vezes você alcança uma determinada técnica, conhece ela, pratica e funciona. E ponto final. Pronto. Outro pratica outra, e outro, e outro. O interesse é progredir. O interesse é estabelecer o silêncio na mente. É experimentar diretamente o vazio iluminador, a presença do ser. Ter consciência de quem verdadeiramente nós somos e de quem nós não somos, que até hoje pensamos ser, né? Verdadeiramente não somos essa imagem, não somos esses conhecimentos que trazemos na mente, não somos essas memórias do passado. Não, não somos. Somos algo muito mais profundo, muito mais íntegro, muito mais completo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o céu está aqui e agora. Precisamos de acessá-lo. E essa barreira entre o céu e nossa consciência é a mente, que está desordenada, que está incontrolada, que foi mal acostumada por 1 milhão de fatores que não cabe aqui nós citarmos. Então, a técnica que vai nos permitir caminhar, colocar a perna direita para frente, como sugestão nesse momento, vai ser a técnica do Ho'oponopono. Muitos de vocês podem já ter ouvido falar do Ho'oponopono, da xamã Simeona Morna, e atualmente, até bem pouco tempo, antes do seu falecimento, do Dr. Ilialaka Len, havaiano também. Durante mais de 40 anos, 50 anos, o Dr. Len ensinou ao mundo como praticar o Ho'oponopono, como fazer a limpeza das memórias.
Existem diversas formas de trabalhar com o Ho Oponopono e acredito que todas elas são válidas. No entanto, essa forma que apresentaremos a vocês hoje é a forma que se adequa, que se presta de uma forma mais prática e direta para produzir o silêncio na mente. E ao mesmo tempo eliminar as memórias, eliminar esses conteúdos, transformá-los. Eu conheci o Ho Oponopono há cerca de 5 anos atrás, e assim como muitos de vocês, eu pensava que conhecia. Mas não me detive a estudar, e muito menos a praticar. Então tinha um rótulo aqui dentro da minha mente, chamado Ho Oponopono, que me remetia a algumas informações, poucas, que eu obtive. E logo coloquei aquilo como um descarte. Passados esses 5 anos, eu posteriormente tive acesso a um audiobook aqui no YouTube, do livro do autor chamado Joe Vitale, chama Limite Zero, no qual ele, com mais de 300 páginas, de forma brilhante, nos explica claramente o funcionamento do Ho Oponopono em todas as suas modalidades, todas as suas técnicas. Porque ele também o praticou no decorrer do escrito do livro. Então, nessa segunda oportunidade, eu compreendi a importância do Ho Oponopono. E pensei comigo, quanto tempo eu perdi? E logo me dei conta que era o ego me fazendo sentir culpado. E que provavelmente, se eu me sentisse culpado, eu não praticaria corretamente o Ho Oponopono. Então, como fazer com o Ho Oponopono para que ele mantenha o silêncio? Ou ele ajude na expansão da quietude ou do silêncio? Eu não vou contar aqui para vocês a história do Ho Oponopono, acho desnecessário. Se vocês quiserem, eu posso colocar um link na descrição do vídeo com alguns canais muito sérios falando a respeito do Ho Oponopono. Vocês podem pesquisar na internet sobre o Dr. Len, Dr. L-E-N, e ali vocês vão saber a história dele, de como praticando o Ho Oponopono ele chegou a ajudar centenas de deficientes mentais graves, psicopatas, assassinos, em uma clínica, hospital, um manicômio, no Havaí. E após terminar seu trabalho, não havia mais, entre aspas, loucos internados. A princípio, nós podemos pensar, então o Ho Oponopono é feito para alguém? Não. Ele não é feito para outras pessoas. Nós não fazemos o Ho Oponopono para outra pessoa. Nós fazemos o Ho Oponopono para nós mesmos. Limpando em nós aquilo que nos chega através da percepção. O que acontece com o Ho Oponopono é que nós limpamos as nossas próprias memórias. E se essas memórias são compartilhadas com outras pessoas, essas pessoas também são beneficiadas de forma indireta. Mudam seu comportamento, mudam seu entendimento da vida, principalmente conosco mesmo. Então, como praticar o Ho Oponopono junto com a presença que o Eckhart nos ensina? Volto a falar a vocês que esta é a forma com a qual eu pratico o Ho Oponopono e que tenho aprendido do Dr. Len. Existem muitas formas de Ho Oponopono. Existe aquela forma de Ho Oponopono que, quando nós temos um problema grave, nós nos sentamos e fazemos uma meditação a respeito. E isso envolve o conhecimento da criança interior, do subconsciente, todo um processo que nos dedicamos a trabalhar sobre a solução, para encontrar a solução daquele problema. Essa prática que nós vamos ensinar a vocês é uma prática baseada nessa meditação, só que para ser feita no dia a dia, quando estamos realizando tarefas no nosso trabalho, na nossa casa, seja onde for.
quando detectamos que a nossa mente ou o nosso coração se encontram completamente descontrolados, ou que a quantidade de pensamentos que vem não é possível encontrar a presença dentro de nós. Ou encontramos a presença e não conseguimos continuá-la de forma contínua. Então, quando praticamos a presença e sentimos um pouco de quietude, logo em seguida os pensamentos retornam. Quando eles retornam, nós teremos conscientes que eles estão retornando. Começou os pensamentos. E nós estamos, por exemplo, como foi dito, dirigindo o carro. Né? Eu fiz a minha prática de presença, estou segurando o volante do carro, mexendo as marchas, sinto meu corpo no banco, olho para fora, vejo as ruas, estou dirigindo, etc, etc. Essa é uma verificação. Ponto número 1. Entrei na presença. E logo em seguida a mente começam a aparecer pensamentos. Nesse exato momento, nós começamos a pronunciar de forma contínua, pausadamente. Pode ser pronunciado mentalmente ou verbalmente. Se estejamos sozinhos, não há problema nenhum em pronunciar verbalmente. Isso vai fortalecer a nossa atenção e a nossa concentração. Nós usaremos as 4 senhas, eu digo senhas, né? Mabel Katz também, discípula de Dr. Len, fala em senhas. São 4 frases que nós pronunciaremos, com o objetivo de limpar nossas memórias. Essas 4 frases são uma conexão direta com o ser, com o que mais há de superior dentro de nós, com a divindade. Na verdade, quando nós vamos pronunciar essas frases, é como se nós estivéssemos permitindo a divindade executar em nós a limpeza referida. Aquela limpeza que é necessária para aquele momento presente. Limpeza daquelas memórias que se manifestarão através dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então, toda vez que pronunciamos essas frases, estamos dando a senha para aquele que dentro de nós tem acesso completo ao nosso sistema operacional. Uma comparaçãozinha com informática. O ser tem acesso completo a todos os processos mentais e emocionais, embora nós, como consciência, ainda não conhecemos. Mas ele sim tem. A divindade em nós tem acesso. Então, o que nós faremos? A primeira frase é: eu te amo. A quem nós estamos dizendo isso? A tudo e a todos. Em primeiro lugar, ao ser dentro de nós. Eu te amo. É como se disséssemos: eu sou o amor que nos une. Eu me identifico com o ser. Eu sou o ser. Por isso eu digo: eu te amo. Também dizemos as próprias memórias. Aceitamos elas como são. Não tentamos apagá-las, nem escondê-las. Apenas dizemos a ela: sim, eu te amo. Eu te aceito como você é. Eu te entendo. Eu te aceito como você é. A primeira frase é: eu te amo. A segunda frase é: me perdoa. E quando falamos me perdoa, é para que nós ensinemos a nossa mente a perdoar a si mesma. Então nós pedimos perdão por todos aqueles vínculos, aqueles atos, aqueles erros que nós temos cometido e não temos percebido, por todas as palavras que cometemos em relação àquele erro ou àquele pensamento, e que não tínhamos consciência do que estávamos fazendo. Geralmente, cada um dessas memórias envolve problemas que temos na nossa vida. Então, quando nós pedimos perdão à divindade, é pedindo a ela que cancele essa ligação interminável entre nossas memórias e os problemas do lado de fora, os acontecimentos do lado de fora.
inclusive esse próprio pensamento que está nos perturbando naquele momento. Também podemos pedir perdão ao próprio pensamento, porque naquele momento não desejamos mais tê-lo. Então nós o escutamos e pedimos perdão por isso. A segunda frase é: por favor, me perdoa. Quando alguém pede o perdão incondicional, ele aprende a perdoar incondicionalmente. Precisamos pedir perdão para aprender a perdoar a nós mesmos e todos os nossos semelhantes e todo mundo ao nosso redor. Por tudo que de ruim, eventualmente, esse mundo, esses semelhantes, tenha feito a nós mesmos. Mas para aprender a perdoar os outros, é preciso aprender a perdoar a si mesmo. Para aprender a perdoar a si mesmo, é preciso pedir perdão à divindade em nós, por termos esquecido dela, seja por que motivo for. Pedir perdão ao nosso próprio subconsciente, representado pela criança interior. Fomos ensinados na domesticação que as trevas dentro de nós são algo horripilante, horrível e que não deve ser nunca olhado. Essa criança interior vive dentro de uma masmorra, cercada por monstros horríveis que nós mesmos criamos. Então, quando pedimos perdão, também pedimos perdão a essa criança interior. Nosso subconsciente. A terceira frase é: sinto muito. Quer dizer, divindades, eu sinto muito por ter até este momento não ter me dado conta de tudo isso que está acontecendo, de que eu sou o causador da dor, não só de mim mesmo, como dos meus semelhantes. Eu assumo a responsabilidade pelos meus atos, mesmo que eu não saiba quais foram, não importa. Então, quando dizemos sinto muito, queremos dizer: eu não queria fazer isso, eu não queria pensar dessa maneira, eu não queria sentir isso, me perdoa, eu sinto muito. E a quarta frase é obrigado, ou eu te agradeço, ou gratidão infinita, por me dar essa oportunidade de liberar essas memórias e transformá-las em consciência. Então nós agradecemos tanto a divindade que vai fazer a limpeza dessas memórias, quanto as próprias memórias. Porque se elas não existissem e não provocassem acontecimentos naquilo que nós chamamos de mundo exterior, nós não teríamos a oportunidade de vê-las em ação em nós mesmos e transformá-las em luz, em consciência, em atributos do ser. Então, agradecemos também a essas memórias, a esses pensamentos, a esses sentimentos, sejam negativos, positivos, não importa, de que naquele momento estão se manifestando na nossa mente. Agradecemos a eles pelo fato deles existirem e nos indicarem o que fazer. Isso se faz de forma contínua. Então, estamos dirigindo o carro. Voltando ao exemplo inicial. Entramos no carro, ligamos a chave, botamos em movimento o veículo, fazemos a nossa verificação, sentimos a respiração, mão direita, mão esquerda, pé direito, pé esquerdo. Isso não importa, basta que você sinta o seu corpo por dentro. Aonde você vai sentir é pessoal. Sentir a respiração, entrou em presença, o carro está se movendo. O mundo dos objetos chega aos nossos olhos. Qualquer pensamento que ocorra, começamos o Ho Oponopono. Eu te amo. Me perdoa. Sinto muito.
obrigado. Dá-se um intervalo. Outro pensamento, eu te amo, me perdoa, sinto muito, obrigado. Como disse, pode ser mental ou verbal. Se estamos sozinhos no carro, não há problema algum para a gente fazer isso verbal. Se estamos com outras pessoas, é bom fazer mentalmente, porque ninguém vai entender o que nós estamos fazendo. É melhor não criar mais problemas. E em qualquer outra tarefa, nós podemos fazer o mesmo. Se queremos permanecer centrados e aumentar o tempo de quietude, nós vamos limpando essas memórias que vão surgindo didaticamente na nossa mente. O que surgir, nós já entramos diretamente com a primeira frase. Eu te amo, me perdoa, sinto muito, obrigado. Nós poderemos ficar de 10, 15, 20, 30, quanto durar a nossa viagem, o nosso transcurso de automóvel, fazendo o Ho Oponopono. E naquele momento, todas aquelas memórias serão limpas. Cada parte do ser que hoje está separada dentro de nós começará a se unir e trabalhar em conjunto. A criança interior, que retém as memórias no subconsciente, começará a liberá-la, porque vai adquirir confiança nessa mente analítica que está fazendo o pedido. Porque com seus atos, a personalidade humana vai mostrando à criança interior que ela está disposta realmente a transformar sua vida e não fazer mais a criança interior sofrer. Porque a criança sofre com essas memórias, com esses eus, com esses pensamentos, com essas emoções negativas. Envenena ela. Gasta uma energia incrível do corpo físico. Então, praticaremos essas frases, essas 4 frases, de forma contínua. Até que paramos. Quando vem um novo pensamento que não se adequa ao que estamos fazendo naquele momento, eu te amo, me perdoa. Como uma espada que vai cortando delicadamente todas as memórias que vão chegando. Dr. Len nos explica que quando a mente analítica, ele chama de mente consciente, mas é só um nome, tá? Porque na verdade a mente analítica não é nada consciente. Quando a mente analítica quer entender as memórias, entender processos psicológicos, entender problemas, ela é totalmente incapaz. Porque ela não conhece as origens, não tem condições de chegar a compreender mais profundamente aonde estão localizados esses elementos psicológicos, que são exatamente no subconsciente. Apenas a consciência pode chegar nesse local. Apenas a consciência. A mente não consegue chegar. Então é perda completa de tempo tentarmos identificar, nomear, conceituar qualquer espécie de defeito ou aspecto negativo que tenhamos, embora a mente vá fazer isso. Mas o objetivo mesmo é transformá-lo, esse conteúdo, transformá-lo. Então nos conta o Dr. Len e a própria Simeona, que ensinou na origem o Ho Oponopono moderno, como nós conhecemos, que quando a mente analítica se dedica a dar a permissão através das 4 frases, eu te amo, me perdoa, sinto muito e obrigado, começa a ocorrer um processo interior profundo em todos nós. Primeiro é que a mente analítica diz a senha. Depois, a criança interior solta a memória. Ela larga a memória, se desprega dela. E nesse momento, a mente supraconsciente, que não se encontra presa aqui dentro do nosso corpo físico, mas se encontra em outra dimensão do espaço, analisa rapidamente essa memória. Isso não é feito com a nossa consciência atual. Não é feito com a mente analítica. Ela conhece todos os processos, essa mente superior em nós, que um dia habitará por completo dentro de nós, através desse trabalho. Mas por enquanto não se encontra dentro do corpo físico. E ela separará os conteúdos e entregará diretamente à divindade, a nossa divindade interior, para que ela execute o trabalho de transmutação daquelas memórias. Essa divindade, que a gente dá o nome de zero, porque ela é zero, ela é o nada, ela é pura luz, ela literalmente transformará essa memória no vazio, em um conteúdo vazio, de pura luz,
que retornará a nós mesmos, sob forma de consciência. Para cada pensamento que tenhamos e que seja feito esse processo, é um minúsculo grão da consciência que se agrega a nós. E assim, há muito o que limpar. São milhares e milhares de pensamentos por dia que temos. Pensamentos involuntários, pensamentos compulsivos, de toda a natureza. Para não falar nos sentimentos que temos. Sentimentos de rancor, de inveja, de ódio, de ciúme, de dor, de tristeza, que também estão vinculados direto a agrupamentos de pensamentos. Mas nesse momento nós queremos ensinar a prática do Ho Oponopono para fazer uma limpeza imediata. Então não é necessário que entramos tão profundamente em conteúdos que poderiam ser compreendidos pela própria pessoa fazendo ou praticar. Basta saber que quando chega em mim um sentimento de fúria, de raiva, de ódio, seja por que for, também podemos trabalhar da mesma maneira. Esse conteúdo se trabalha da mesma maneira que se trabalha com os pensamentos. Às vezes é preciso um pouquinho mais de persistência, porque certos conteúdos são algumas manifestações do subconsciente a respeito do que estamos fazendo na nossa vida. Então, alguns tipos de sentimentos são muito especiais. Nós os tratamos como negativos porque são desagradáveis, nós não queremos ver. Alguns tipos de sentimentos, alguns tipos de emoções. Mas muitas vezes essas emoções e esses sentimentos eles estão voltados normalmente para o exterior, quando não gostamos de alguém, quando uma situação nos incomoda. Esse produz um sentimento característico. Então, com essa limpeza, nós começamos a ver melhor, né, do que se trata aquele sentimento, do que se trata aquela emoção. Mas em termos de pensamento é muito efetivo. Pensamentos são átomos insignificantes, que são transformados assim em segundos pela divindade dentro de nós. Depois, no próximo vídeo, nós abordaremos a questão específica de como isso acontece, como uma memória é transformada em luz dentro de nós. E existem diversos aspectos das filosofias antigas que podemos resgatar como uma certa introdução teórica, uma explicação, mas tenham em mente ou compreendam em seu coração que nenhuma dessas explicações é a explicação verdadeira. Porque a explicação verdadeira só surge quando nós vivenciamos, quando nós experimentamos a limpeza. E aí é que sentimos o benefício. A verdadeira explicação é a lucidez, é a paz interior profunda, é a quietude e o silêncio mental que vai ordenando a nossa vida de forma mais harmoniosa. E só conseguimos isso quando fazemos. Só depende de nós. Ninguém pode fazer o Ho Oponopono por outro. Ninguém pode resgatar nossas próprias memórias, somente nós mesmos. Então, para aumentar o tempo de quietude, ao fazer a verificação da presença e praticar o exercício da presença, quando entra um pensamento na mente, de imediato nós começamos a pronunciar as 4 frases do Ho Oponopono. Eu te amo. Me perdoa. Sinto muito. Muito obrigado. E assim, dezenas, centenas e milhares de vezes ao dia. Ao pronunciar essas frases, nós estamos nos conectando diretamente ao ser. E todas essas partes que estão agora separadas começam a trabalhar em conjunto. De tal maneira que a luz dentro de nós começa a se tornar mais visível. Nossos pensamentos começam a se tornar mais tranquilos e mais profundos. Nossos sentimentos começam a se elevar. E não é raro aparecerem emoções que se transformam em lágrimas, mas que são emoções superiores,
porque a nossa mente não é capaz de explicar o que estamos entendendo sem palavras. Em particular, a gratidão tem muito a ver com isso, mas a compreensão profunda também leva a esses estados emocionais superiores. Então, o Ho'oponopono, usado como uma técnica revolucionária do dia a dia, nos faz contatar diretamente com o nosso ser e nos produz uma limpeza constante. De tal maneira que tudo que vemos no mundo, inclusive podemos começar pelas coisas negativas que vemos nos nossos semelhantes, que vemos na rua quando estamos caminhando, qualquer coisa que nos pareça negativa, ruim, perversa, vamos entendendo que aquilo que estamos vendo e que nos causa um certo abalo mental ou emocional está aqui dentro. Então assumimos a responsabilidade pelo que percebemos. Esta é minha realidade. Então eu vou limpá-la. Então nós nos dedicamos ao Ho'oponopono naquele momento para limpar aquela memória. E assim vamos tendo outras classes de percepções completamente diferentes daquela inicial, que tínhamos simplesmente como um preconceito, como algo negativo, como algo horripilante, como algo que nós nem sequer pudéssemos olhar de frente. Assumir a total responsabilidade da nossa vida significa trazer para si a capacidade de transformar por completo não só a nós mesmos, mas tudo ao nosso redor, tudo que percebemos. Vocês, claro, já perceberam que isso tem tudo a ver com viver de forma impecável, como nos ensina Dom Ruiz. Viver de forma impecável é ser responsável 100% pela sua própria vida. É afastar o papel de vítima das circunstâncias e compreender no profundo que as causas do nosso sofrimento, as causas dos acontecimentos ruins e desagradáveis, estão dentro de nós e são essas causas que atraem para a nossa vida tudo que de ruim existe. Estamos falando de aspectos negativos nesse momento. Nós fomos acostumados, educados pela domesticação que recebemos até os 4, 5 anos de idade, a ver nos outros os causadores da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. Quando nos davam presentes, nós ficamos felizes. Quando não nos dávamos o que queríamos, chorávamos. E acusávamos já aquela pessoa de não ter dado para nós o que nós necessitávamos, ou o que nós precisávamos, ou o que nós merecíamos. E esse mecanismo continuou. Então, hoje em dia, doamos aos demais a capacidade de nos tirar fora do sério, de nos irritar, de nos prejudicar. Doamos. Na verdade, nós doamos esse poder aos demais. Quando nós adquirimos a responsabilidade, nós removemos dos demais esse poder que nós doamos e passamos a nós mesmos assumir a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, seja o que for. E quando acontece algo de ruim, ou negativo, como dizemos, começamos a tentar entender o que tem dentro de nós que atraiu aquela circunstância, que criou aquela circunstância na nossa vida. Porque somos um imã. O poder está aqui dentro e não lá fora. Não é a causa de fora que causa um efeito aqui dentro. Não é porque aconteceu tal coisa que eu fiquei triste. Não, 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 não. Aconteceu lá fora porque eu tenho a tristeza dentro de mim. E por ter nunca tensionado trabalhar sobre a tristeza, ela se desenvolveu por si mesma. Então, quando ela quer se alimentar e crescer dentro de mim, ela chama um acontecimento externo que me conduz à tristeza. A pobreza é a mesma coisa. E todos os sentimentos infelizes são a mesma coisa. A boa notícia é que o inverso também é verdadeiro. A riqueza, a prosperidade, a alegria, a felicidade e todas as demais virtudes que alguém possa alcançar estão dentro. Quando conseguimos acessá-las,
elas atraem circunstâncias felizes, acontecimentos ditosos, coisas boas. Como que em nós a nossa natureza tende a ficar cada dia mais negativa, porque nos hipnotizamos com a mídia, nos hipnotizamos com o que os amigos falam, com o que as pessoas que nos rodeiam falam, e passamos a acreditar praticamente em tudo. Alimentamos o infeliz, alimentamos a tristeza, alimentamos o negativo dentro de nós. E esse negativo cria a nossa realidade externa. Quer dizer, nossa capacidade de percepção fica exclusiva no que é ruim. E o restante nós esquecemos. É como se não existisse. Então, por onde quer que caminhamos na nossa vida, vamos ver coisas infelizes e coisas ruins. Porque dentro de nós está o imã. O Ho'oponopono, perdão, o Ho'oponopono faz é limpar esse imã, limpar essa memória, fazendo que em nós a consciência possa brilhar e atrair mais momentos felizes, momentos ditosos. Vou pegar uma agonia. Eu nem vou cortar essa parte do vídeo. Então, resumindo, praticar a presença numa atividade diária, seja qual for, que envolva movimento, corpo físico, alguma atividade que a gente já conheça, para começar, e praticando a presença, prestar atenção na respiração, concentrar em algumas partes do corpo, começar a sentir essas partes do corpo que escolhemos, olhar os objetos sem nomeá-los. No momento seguinte virão os pensamentos. E aí começaremos as 4 frases. Vou colocar no vídeo as 4 frases para todo mundo decorar perfeitamente. Se quiserem mudar uma palavra que outra, não importa, mas o sentido ele tem que ser muito cuidado, porque realmente são senhas de acesso ao nosso mundo interior, à nossa divindade interior. Daqui do mundo físico até o limite zero, lá em cima, que é onde estão todas as nossas verdadeiras e infinitas possibilidades. Por hoje era só. Um grande abraço e até o próximo vídeo.